Pesquisa Quest, né, que foi encomendada pela Genial Investimentos, divulgada hoje e que mostra a aprovação e avaliação do governo Lula em 4 estados brasileiros. A gente já tem aqui, ó, a aprovação do governo Lula, a primeira coluna do Brasil, né, avaliação geral no Brasil, 51% aprovam o governo Lula, dos entrevistados, 46% desaprovam. Aí a gente vê os estados. A aprovação do governo Lula, isso nos estados. São Paulo, 50%, Minas Gerais, 52%, Paraná, 44%, Goiás, 49%. Já a desaprovação, a maior delas, no estado do Paraná, 54%. Depois vem Goiás, desaprovação, 50%. São Paulo, 48%. 47 Minas, Brasil 46 de desaprovação. Essa a avaliação do governo Lula. E aí a gente tem aqui nessa pesquisa também as avaliações por estado. Mas vamos começar primeiro pela avaliação do governo federal, por estados, que eu acho que isso que é interessante. Vamos lá, Josias, vamos começar por aí. Como é que você analisa aí esses resultados da pesquisa Quest de hoje, mostrando a aprovação do governo Lula, caindo em alguns estados, né, e em muitos deles pior do que no nacional, né? Fabílio, eu acho que o único jeito de avaliar essa pesquisa nos estados é comparando o desempenho do Lula com o desempenho dos governadores, né? Eu gosto muito dessa pesquisa da Quest, desse formato que o pesquisador pergunta, aprova ou desaprova? Então, nesse modelo, você despreza o regular, você força a turma do regular a descer do muro e a se posicionar de um lado ou de outro, né? E essa pesquisa Quest revela que o Tarcísio de Freitas em São Paulo e o Romeu Zema em Minas Gerais, eles obtiveram dos eleitores desses dois estados a mesma taxa de aprovação, 62%, e é um índice superior ao que foi atribuído à gestão Lula. Então, em São Paulo, a administração do Lula foi aprovada por 50% dos eleitores, isso está 12 pontos abaixo da nota que foi amealhada pelo governo Tarcísio de Freitas, né? Em Minas Gerais, o governo obteve uma taxa de aprovação de 52%, o governo Lula, 10 pontos abaixo da menção que foi obtida pelo Zema. E no Brasil, o Lula está com a taxa de aprovação de 51%. O Tarcísio e o Zema, porque eu acho relevante fazer essa comparação do desempenho nos estados entre os governadores e o presidente da República, porque o Tarcísio e o Zema disputam o espólio de votos do Bolsonaro, um Bolsonaro que agora está inelegível, e ambos são vistos como alternativas conservadoras para um eventual embate com o Lula na corrida presidencial de 2026. Há outros governadores aí, outros 2 governadores que foram, cujo desempenho foi aferido nessa pesquisa, né? Também ficaram mais bem postos do que o Lula nos seus estados, né? Em Goiás, a gestão do Ronaldo Caiado obteve um índice de aprovação estrondoso, ali, 86%, e o Lula, 49%, lá em Goiás, né? Diferença de 37 pontos. E no Paraná, o Ratinho Júnior, aprovado também por um percentual expressivo, né? O governo dele foi aprovado por 79%, isso ficou 35 pontos acima dos 44% que foram obtidos pela gestão Lula. O Caiado e o Ratinho, eles também sonham com o Planalto, mas eles não são vistos como pole positions aí nessa disputa interna do bolsonarismo, né? O senador Ciro Nogueira, que é ex-ministro do Bolsonaro, preside o PP, está negociando a formação de uma federação de partidos do Centrão para disputar a eleição presidencial de 2026. Esse senador, o Ciro Nogueira, ele diz que política tem fila e que o Tarcísio de Freitas, como governador de São Paulo, ocupa o primeiro lugar na fila do bolsonarismo. Então, Fabíola, eu diria que o Tarcísio, ele, embora venha dizendo que prefere disputar ali o governo de São Paulo, ele vai ser pressionado pela direita em 2026 a mudar de posição, né? O bolsonarismo enxerga pesquisas como essa da Quest como uma mosca. Não precisa nem ser mosca azul, basta que seja mosca,
para que, na avaliação do bolsonarismo, o Tarcísio seja picado pela ambição presidencial. Então, acho que de WO, o Lula não ganha em 2026. Vai ter adversário. Se vai ser competitivo ou não, mais à frente nós vamos saber. É. E você, Sakamoto, como é que você analisa essa pesquisa Quest na comparação Lula com os governadores? O que ela revela? Olha, Fabiola, primeiro que revela que os governadores, esses quatro governos, né, é interessante que são quatro, são São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Paraná, são governos de oposição, né, ao governo federal, né? Então você tem estados que têm votação forte do bolsonarismo. Minas é aquele meio pau a pau, assim, né, mas entregou bastante voto para o bolsonarismo. O resto são estados em que o bolsonarismo ganhou e ganhou bem, né, no cômputo geral do estado. Mostra que os estados que ganharam com o bolsonarismo continuam com o bolsonarismo, de certa forma, e avaliando bem, né, os seus governadores. No caso, inclusive, do Ronaldo Caiado, é um estado voltado ao agronegócio, que tem um governador ligado ao agronegócio à frente. É claro que isso iria acontecer, né? Isso aí não é, digamos que, nenhuma novidade. Ele confirma, na verdade, que uma situação de quase de polarização cristalizada desde as eleições passadas, né? Então, mais ou menos se mantém, né? É claro que o Tarcísio, pensando em Tarcísio exatamente, o Tarcísio tem sido hábil em muitos sentidos de trazer o bolsonarismo, de afagar o bolsonarismo, de aplicar políticas bolsonaristas, como no caso da segurança pública, né, que tem sido bolsonarista raiz na segurança pública, né? Haja visto o número de mortes por letalidade policial, muitos deles, inclusive, que o Brasil está sendo denunciado internacionalmente por serem pessoas que não tinham nada a ver com a história, né? E, ao mesmo tempo, ele faz afagos, né, ao naco racional da política nacional, como, por exemplo, na questão da reforma tributária, em que ele bateu de frente com o bolsonarismo para poder apoiar o projeto que estava sendo proposto pelo então ministro Fernando Haddad, seu ex-concorrente aqui em São Paulo. Então, eu acho que tem essa questão, primeiro, que os governadores estão mantendo nesses estados a sua popularidade, né? São estados em que o bolsonarismo é muito forte, né? Eu até perguntei para o Felipe, né? Se ele respondeu, eu dou um toque, né? Perguntei se deve sair pesquisas também sobre outros estados, os estados do outro lado da antípoda. Eu fico curioso para saber dos estados em que o PT teve votação mais forte, como é que está o comportamento de governo e da própria popularidade do Lula nesses estados. Agora, de uma maneira geral, e pensando na popularidade do Lula, isso aqui ecoa uma coisa que eu já tinha falado aqui no UOL, publiquei num texto de 12 de março, né? E aí eu volto a falar, tenho repetido, tenho sido até chato no All News sobre isso, né? Que é o arroz e feijão explicando a insatisfação ao governo Lula. Né? Foi inclusive o título da minha coluna em 12 de março. Não é a picanha, é arroz e feijão explicando a insatisfação do governo. Porque por mais que você tenha tido melhora nos grandes indicadores, caiu o desemprego está com taxas equiparáveis a 2015, ou seja, 9 anos atrás, está caindo os juros, a renda do trabalho está aumentando, inclusive mais até do que a renda do capital, os benefícios sociais estão aumentando acima da inflação, né? Você tem as primeiras pesquisas aí mostrando que a fome está caindo. Então, ou seja, você tem, de uma maneira geral, um macro cenário que melhorou. Só que aí muitos analistas olham o macro cenário e falam, olha, não é a economia que está repercutindo porque a economia está melhorando na parte de cima. Embaixo, lá na base, qual que é o principal indicador de melhora da economia? Quer dizer, em que o eleitor vai dizer que a economia melhorou, não é a percepção da melhora da qualidade de vida. Isso significa o quê? Poder de compra na veia. É o quê? É preço. É preço. É você poder comprar no final do dia arroz e feijão. E o arroz, por mais que tenha caído agora no último mês, no IPCA, que acabou de sair, ainda continua, estava em 30% de aumento em 12 meses, agora está em 28%. O feijão também tá 20% de aumento, mais de 20%. Então, o que acontece? Os produtos da cesta básica aumentaram. O DIEESE, né, que há décadas realiza pesquisa cesta básica, mostra que mês a mês as cestas básicas estão aumentando e está crescendo. Considerando que a inflação já tinha tido uma alta gigantesca durante o governo Bolsonaro, né, um ano 10%, no outro ano quase 6%, entrou na meta dentro do governo Lula, mas ainda continua subindo os alimentos. Por conta de questões climáticas, por conta de questões estruturais, não importa. O que importa é que está subindo os alimentos. E isso chega no consumidor, e o consumidor fica irritado com isso. Alimento e combustível.
né? E isso se transforma em quê? Em baixa de popularidade. Essa é uma coisa interessante, porque o eleitor brasileiro sabe que a economia, grosso modo, é uma questão federal, né? Não é estadual, não é municipal, é federal e joga a culpa lá em cima. A economia está mal, não está podendo comprar, não está fazendo o crediário da geladeira, não está enchendo o carrinho da feira, tudo isso, a culpa é do presidente, não é do governador nem do prefeito. E aí isso joga para baixo a popularidade do Lula. Além, é claro, de todo o resto de problemas das bobagens que o governo faz ou fala, mas o ponto central é a economia. E só para finalizar, o Josias, ele lembrou e falou bem agora que vamos ver o que vai acontecer nos desdobramentos. Isso aqui é um indicador. O que vai acontecer lá para frente é o que depende de muita coisa. E esse é o ponto. O Tarcísio pode sair para governador desde que a economia lá em 2026 não esteja bem. Porque se a economia conseguir essa melhora da qualidade, da percepção da qualidade de vida, atingir a população, né, a economia na cabeça do povão tiver melhor, o Lula vai estar melhor na popularidade, e aí para o Tarcísio é melhor ficar para governador e sair em 2030.